Fala pessoal, o professor Jonathan aqui. Estamos continuando aí com nossos conteúdos de cálculo 1. Já terminamos, né, a parte de funções e agora a gente vai estudar a parte de limites. Essa parte de limite ela é uma parte introdutória para a gente aprender sobre derivadas, então é uma parte bem importante aí do cálculo. Então vamos para o vídeo. Vamos conversar um pouquinho com a parte conceitual, né? Vamos tentar entender para que serve esse limite e o que a gente vai fazer. Se a gente pensar no nome limite, quando a gente pensa esse nome limite, eu estou chegando num limite, estou indo ao limite, a gente pensa que a gente tem um ponto, esse ponto é o limite, a gente não vai passar desse ponto. E aqui nesse sentido, nesse contexto que nós estamos utilizando aqui no estudo de funções, a gente vai estudar o que acontece com as funções conforme a gente vai se aproximando de um determinado limite, que pode ser determinado pela gente ou por algum problema. Então, se a gente pegar esses exemplos de funções que eu coloquei aqui, poderia ser assim, qual que é o limite dessa função quando ela aproxima de zero? O que está acontecendo com essa função conforme ela vem pela esquerda ou conforme ela vem pela direita? E essa função aqui de x ao cubo, o que acontece com ela conforme ela vai subindo? E a logarítmica? Então, o estudo de limites ele permite que a gente entenda o que acontece com a função conforme a gente aproxima de um ponto. Então, esse ponto a gente vai chamar de limite. Então, uma definiçãozinha aqui de o que seria, né, limites. Então, vai ser esse estudo do comportamento de uma função conforme ela aproxima aí de um ponto. Vamos fazer com um número, porque eu acho que em matemática sempre que a gente trabalha com número fica mais fácil para a gente visualizar. Então, a gente tem uma função qualquer aqui, 2x mais 3, e a gente pensa assim, ó, e se a gente tivesse que responder a seguinte pergunta? Para que valor a função vai quando x se aproxima de 1? Então, a gente quer estudar o limite vai ser 1 quando a gente aplicar 1 nessa função, e aí a gente quer estudar o que está acontecendo aí nos limites, né, nesse intervalo aí que a gente colocou. Então, o que a gente vai fazer no primeiro momento? Nós não utilizaremos o 1, nós utilizaremos o 1 como limite e nós vamos estudar essa aproximação dos valores conforme se aproxima de 1. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu coloquei diversos valores de x aqui, ó, 0,95, 0,96, 0,97, 0,98, 0,99. Então, percebam que eu estou aproximando de 1. E aí, o que eu fiz? A gente vai aplicar esses valores dentro da função. Então, se eu fizer 2 vezes 0,95 mais 3... isso vai dar 4,9. Se eu jogar 0,96 aqui no lugar do x, vai dar 4,92. Se eu jogar 0,97, 4,94. 0,98, 4,96. E 0,99, 4,98. Então, notem que conforme x vai se aproximando de 1, a gente pode observar que aparentemente está se aproximando aqui de 5. Mas notem que a gente só usou valores menores que 1. E se fossem valores maiores que 1? Então, o que nós fizemos aqui? Ó? Pegamos 1,01, 1,009, 1,008, 1,007, 1,006. Notem que o número está diminuindo e se aproximando de 1 cada vez mais. Então, se eu aplico 1,01 aqui, dá 5,02. Quando eu aplico 1,009, dá 5,018. Notem que vai diminuindo, diminuindo, diminuindo e aproximando de 5. Então, parece razoável dizer que o valor da f de x aproxima-se cada vez mais de 5, quando x se aproxima de 1. Ou seja, 5 é o limite da função f, né, f de x, quando x tende a 1. Então, essa noção, né, que a gente fez é uma noção que a gente chama de intuitiva. Nós vamos jogando valores, vamos estudando os intervalos próximos, né, conforme a função se aproxima, e aí a gente consegue descobrir o limite. Então, 5 é o limite da função f quando x tende a 1. Então, nós podemos usar uma notação matemática para escrever isso, para a gente não precisar toda vez ficar escrevendo frases. Então, às vezes, umas coisas que os alunos têm dificuldade é justamente nessa transformação de uma linguagem, tipo, em português, para uma linguagem matemática. Então, como que eu escrevo limite de uma função? Então, os matemáticos, né, eles usaram essa anotação que está aqui, ó. Então, eles escrevem assim, ó. Esse lim é o limite de quando x tende a 1,
de uma f de x. Essa função x, né, nós acabamos de ver que é 2x mais 3, é igual a 5. Então, o limite de x quando x tende a 1, dessa f de x é 5. Então, essa é a notação matemática que nós vamos usar para representar limites. Então, como que a gente lê? Limite de f de x quando x tende a 1 é 5. Limite de f de x quando x tende a 1 é 5. Então, de uma forma geral, a gente pode usar valores genéricos, né, para a gente ter tipo uma fórmula. Então, o limite de f de x quando x tende a A é um valor L. Então, ele é um número, certo? Assim seria uma forma genérica. Então, vamos lá. No início, nós tínhamos essa função, 2x mais 3. Quando x se aproxima de 1, temos o limite igual a 5. Então, o que a gente não fez anteriormente? A gente não jogou o número 1 na função. A gente não simplesmente pegou e aplicou o número 1 aqui. Então, o que acontece se a gente jogar esse número lá? Vamos jogar, então, aqui está a função, né? Nós vamos calcular a f de 1, né? Ela é a f de x, só que o x agora vai ser 1. Vai ficar, então, 2 vezes 1 mais 3 igual a 5. Então, notem que 2 vezes 1, 2, mais 3 igual a 5. Então, notem que, para esse exercício, para esse problema, o limite de x, quando x tendia a 1, né, de 2x mais 3, foi a própria f de 1. Então, o que a gente pode pensar é assim, se for só isso, é tão fácil, eu só coloco o número na função e vejo, e realmente já deu a resposta. Mas aí a pergunta, né, que não quer calar é, mas será que isso vale para qualquer função? Será que para eu resolver um limite toda vez é só eu pegar o número que ele quer, jogar dentro e resolver? Então a gente vai ver que talvez não seja tão simples. Vamos pegar essa função aqui então. Ó. Nós temos essa função, em cima é x menos 2, embaixo é x quadrado menos 4. E nós queremos estudar isso aqui. Ó. Qual o valor da função quando x tende a 2? Então, nós queremos o limite, né, dessa função para x tendendo a 2. Então, notem que se eu simplesmente aplicasse o valor, igual a gente chegou na conclusão, em cima vai ficar 2 menos 2 igual a 0, embaixo vai ficar 2 ao quadrado menos 4, vai ficar 4 menos 4 vai dar 0, e isso não pode acontecer, isso é indeterminado. Porque a gente sabe que não pode ser 0. E em cima aqui até pode ser 0, não pode é dividir por 0, é uma regra aí da matemática. Então, como não pode ser 0, eu tenho uma indeterminação, então não resolvi essa nossa função. Mas será que se eu investigar os valores que são próximos de 2, que tendem a 2, será que eu não consigo encontrar um valor para saber mais ou menos para onde que essa função está indo, para onde que é o limite dela? Então, vamos fazer igual nós fizemos ali na noção intuitiva. Vamos jogar os vizinhos, ó, 1,95, 1,96, 1,97, 98, 99... Vocês aí na casa de vocês podem jogar 1.9999 e ir aumentando os 9 até chegar bem próximo de 2. E aí, ó, aplica esse 1,95 aqui em cima, vai dar esse valor aqui. 1,96, 1,97. Para a galera aí que está treinando matemática, treinando essas contas, pausem o vídeo, joguem esses valores aqui, ó, aqui dentro para vocês exercitarem a parte do cálculo na calculadora. Então, apliquem aí para vocês verem o quanto que dá. E se a gente olhar aqui, ó, aparentemente está diminuindo aqui, ó, parece que está tendendo a 0,25. Aqui a gente está pegando os valores à esquerda de 2, né? Valores menores que 2. Vamos pegar os valores à direita de 2, maiores que 2. Então, ó, 2,01, 2,02, 2,03, 2,04, 2,05. Notem que, ó, conforme eu vou diminuindo aqui, ó, de 2,05 até 2,01, os valores aqui, ó, vão aumentando e chegando próximo do 0,25 aqui também, né? Então, parece razoável dizer que se eu fizer o limite com x tendendo a 2 dessa f de x aqui, que é essa aqui, que está aqui em cima, o limite dela é 0,25. Então, como que a gente valida, como que a gente tem certeza, sendo que eu não consigo aplicar 2 naquela função que dá a indeterminação? Quando isso acontecer, nós temos que usar produtos notáveis para a gente tentar simplificar um pouco essas equações, para a gente conseguir resolver o limite. Então, aí é que está o X da questão de limites que vocês aí de casa vão ter que ficar bons. Quando não der a resposta de cara, a gente vai ter que mexer na função de uma forma a simplificá-la, para daí sim nós conseguirmos aplicar os valores. Então, o que acontece aqui? Bem aqui, ó, esse x² menos 4, notem que aqui eu tenho uma coisa ao quadrado, que é o x,
E se nós olharmos o 4, 4 também é alguma coisa ao quadrado, ele é o 2 ao quadrado. E eu estou subtraindo. Então, nós temos um produto notável que é x menos 2 vezes x mais 2. Se eu resolver essa conta aqui, fizer x vezes x vezes 2, menos 2 vezes x, menos 2 vezes 2, vai dar exatamente esse x quadrado menos 4. Então, eu fiz esse aqui virar esses dois. No slide da sequência, eu vou colocar uma tabelinha com vários produtos notáveis para vocês. E aí, o que vai acontecer? Eu tenho x menos 2 em cima, x menos 2 embaixo. Eu posso fazer uma simplificação, né, desses dois carinhas aqui. Ó. Corto o x menos 2 de cima, corto o x menos 2 de baixo. Eu posso fazer isso porque está multiplicando, tá? Aqui embaixo, então eu posso cortar. E aí, a nossa função, como eu cortei em cima, ficou o número 1 e embaixo ficou x mais 2. Então, ficou mais fácil, né? Eu posso simplesmente agora aplicar o 2 aqui dentro e resolver o limite. Quando eu aplicar o 2 aqui dentro, vai ficar embaixo 2 mais 2. 1 sobre 4 é o 0,25 que a gente já tinha encontrado na noção intuitiva. Então, notem que quando eu não conseguir resolver, quando eu não conseguir aplicar o limite e já saiu uma resposta, nós temos que mexer na função, nós temos que tentar simplificar ela, para daí sim nós aplicarmos o valor e encontrar uma resposta igual está aqui. Então, vocês vão ter dois passos sempre. Aplica o valor do limite, se encontrar um valor, resolveu, aplica o valor do limite. Não deu certo, tentem simplificar aí a função, tentem mexer algebricamente com ela, e aí depois que mexer, aplica e vê se encontra uma resposta. Assim, vimos que a função não estava definida em x igual a 2, porque a gente viu lá que quando eu colocava 2, não podia, era uma indeterminação. Mas a gente conseguiu simplificar a equação e descobrir o limite. Descobrir que naquele ponto a função ela tende àquele ponto, ela chega perto, mas ela não pode ser 2, porque quando aquela função lá for 2, vai dar indeterminação na divisão e aí não vai dar certo. Então a gente descobriu o limite dela fazendo essa conta. Então aqui é mais uma justificativa da utilização de limites. Tem funções que ela não está definida em algum ponto, ela tem como se fosse um buraco. E aí a gente consegue, através de limites, descobrir para onde que a função está indo nesses pontos, para onde que ela se aproxima. Então, nem sempre o valor de uma função em um determinado ponto é igual ao seu limite nesse ponto. Então, nem sempre a f de x com x tendendo a A é f de A. Mas a gente consegue encontrar o limite se a gente fizer igual a gente fez agora. Então, aqui está uma lista, né, de alguns produtos notáveis. Eu sugiro que vocês anotem, né, esses valores, porque podem ter situações em que a gente utilize, né, esses produtos notáveis para simplificar funções. Então, esse primeiro, quadrado da soma de dois termos. Quando eu tenho a mais b ao quadrado, isso aqui é a mesma coisa aqui, quadrado do primeiro, quadrado do segundo, mais duas vezes o primeiro pelo segundo. Quadrado da diferença de dois termos. Eu tenho aqui, ó, dois termos subtraindo, só que eles estão ao quadrado. Quadrado do primeiro, quadrado do segundo, menos duas vezes o primeiro pelo segundo. Diferença de potências, a quadrado menos b quadrado. Notem que isso aqui, pessoal, é diferente desse de cima aqui, ó. Aqui é a menos b que está ao quadrado. Aqui é a quadrado e menos b quadrado. Então, isso aqui vai ficar a mais b vezes a menos b. Foi esse aqui que a gente usou no exercício passado. E aí, por último, a gente também pode colocar em evidência. Quando nós temos, por exemplo, igual aqui, um a vezes um x quadrado mais um b vezes x. Notem que tem x nos dois termos aqui, ó. Então, eu posso colocar esse x em evidência e aí fica a x mais b. Notem que se eu fizer x vezes ax, dá x quadrado, x vezes b dá bx. Aqui nós temos algumas propriedades operatórias de limites. Então, quando a gente vai resolver limite, a gente pode usar algumas propriedades operatórias que estão nessa listinha aqui. Vocês podem anotar aí, dão um pause no vídeo, anotem no caderno e eu vou fazer um exemplo para cada uma aqui. Então, ó, seja k uma constante qualquer, então k vai ser um número, e considere que os limites, ó, limite de x tendendo a c, dessa f de x vai ser L. E aí, como a gente vai usar duas funções, eu também vou chamar de g de x. G de x é uma segunda função com segundo valor. Então, são válidas essas afirmações aqui. Vamos fazer uma por uma aqui e a gente vai conversando. Nessa primeira, eu tenho uma constante que multiplica a função. O que eu posso fazer? Colocar como se fosse assim, coloco essa constante para fora, faço o limite só da função e depois eu pego a constante e multiplico pela resposta. Seria mais ou menos assim, ó.
Eu tenho uma função x que está multiplicando por uma constante 2. Isso aqui é a mesma coisa de eu colocar o 2 para fora, calcular só o limite de x e depois o resultado eu faço vezes 2. Então, o limite de x com x tendendo a 3, eu aplico 3 no lugar do x, então vai ficar 2 vezes 3 igual a 6. Segunda propriedade, se eu tiver um limite de uma soma de funções, eu posso fazer um limite na primeira, limite na segunda, e aí depois no final eu somo os limites. Então, imaginem aqui, ó, eu tenho 2x, é a primeira função f de x, e tenho x quadrado, é a segunda função, g de x. E eu quero fazer o limite dessas duas aqui. Então, eu posso separar em dois limites. Faço o limite do 2x, faço o limite do x quadrado, e aí eu aplico o 2 aqui dentro e vejo quanto que dá. Então, ó, aplicando o 2 aqui, vai ficar 2 vezes 2, vai dar 4. Aplico esse aqui no x ao quadrado, vai ficar 2 ao quadrado, também vai dar 4. E 4 mais 4 aqui vai dar 8. Limite da subtração. Ó, estou subtraindo duas funções, então eu posso fazer limite da primeira menos o limite da segunda. Então, a gente só vai subtrair as respostas. Então, ó, peguei a mesma função anterior, só que eu coloquei menos aqui no meio, ó. Vai ficar, então, ó, limite de 2x menos limite de x quadrado. A gente aplica aqui, né, o 2 aqui e o 2 aqui. Então, aqui vai dar 2 vezes 2. Nesse da frente vai dar 2 ao quadrado. Como os dois dá 4 menos 4, o limite está tendendo a 0. Limites podem dar 0, tá, pessoal? Não tem problema, não. E se for um produto? Mesma coisa. Faço o limite do primeiro, faço o limite do segundo e no final eu multiplico aqui, ó, os dois limites. Então, vamos lá, o limite de 2x vezes x quadrado. Eu faço limite de 2x, limite de x quadrado e, ó, multiplico os dois. Então, o primeiro vai dar 2 vezes 2, que vai dar 4. O segundo dá 2 ao quadrado, que também dá 4. E 4 vezes 4 vai dar 16. Agora, limite da divisão. Eu posso aplicar o limite na parte de cima, no numerador, e também limite no denominador. Agora, o limite de baixo, como a gente já viu, como é uma fração, não pode ser 0. E aí a gente só divide, né, os limites depois que a gente resolver. Então, vamos supor aqui, ó, em cima eu tenho 3x, embaixo eu tenho x quadrado mais 1. Então, eu posso aplicar o limite na de cima, limite na de baixo e resolver. Na hora que eu aplicar aqui, ó, como x está tendendo a 1, em cima vai ficar 3 vezes 1, embaixo vai ficar 1 ao quadrado mais 1, no final vai ser 3 sobre 2. Limite de raiz, eu posso colocar o limite para dentro da raiz, aí no final eu tiro a raiz do limite. Então, por exemplo, limite de raiz de 9x com x tendendo a 1. Eu posso colocar a raiz aqui, ó, no limite, o limite lá dentro. Então, eu resolvo, coloco esse 1 aqui no lugar do x. 9 vezes 1 é 9, e aí eu tiro raiz de 9, que vai dar 3. E por último, limite de uma constante, é a própria constante. Limite de 100, como não tem x aqui para eu substituir, o limite de 100 é simplesmente o 100. Não precisa fazer conta nenhuma, porque não tem x aqui, ó, para aplicar valor. Então, vamos fazer agora um genérico aqui, ó. Calcule o limite de 5x mais 2 usando as propriedades operatórias. Pessoal, as propriedades operatórias, às vezes elas vão simplificar algumas contas, mas assim, se vocês perceberem que só já aplicando valores já sai a resposta, não precisa ficar, tipo assim, se obrigando a usar todas as propriedades. Aqui a gente está usando para demonstrar, mas vocês podem ir direto caso você já perceba que você já consiga fazer. Então, ó, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma constante vezes x e eu tenho uma soma. Então, eu posso fazer aqui, ó, limite do 5, limite do x, mais um limite do 2. Eu posso aplicar limite aí em todo mundo. Então, vai ficar, limite de uma constante 5 é o próprio 5. Limite de x com x tendendo a 4, eu aplico 4 no lugar do x, dá 4. Limite de 2 que é constante, então fica 5 vezes 4, 20, mais 2, 22. Vamos fazer essa daqui, ó. Essa aqui é um pouquinho mais difícil. Em cima nós temos x menos 2, embaixo nós temos x ao cubo menos 4x e x está tendendo a 2. Se eu aplicar o 2 aqui, né, para resolver, notem que 2 aqui, ó, 2 ao cubo é 8, porque 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 4 é 8, e menos 4 vezes 2 dá 8 também, então vai dar 0 embaixo, vai dar 8 menos 8. Então nós temos que simplificar essa função para a gente conseguir resolver. Como que eu posso simplificar essa função? Notem que, ó, se eu tivesse aqui embaixo x² menos 4, eu conseguiria fazer aquela diferença, né? Diferença de quadrados e simplificar com x a menos 2. Nós até já fizemos essa hoje. Só que aqui, ó, se eu observar que em vez de x² está x ao cubo,
E aqui, em vez do 4 sozinho, tem um x multiplicando. Então, notem que está sobrando um x aqui e sobrando um x aqui. Então, a gente pode usar dois produtos notáveis. A gente pode colocar o x em evidência e depois a gente usar a diferença dos quadrados. Ficaria assim, ó. Eu coloco o x em evidência. Então, fica x² menos 4. Notem que se eu fizer x vezes x² dá x ao cubo. X vezes 4 dá 4x ali, negativo. Agora sim, ó, diferença de dois quadrados, eu posso fazer x menos 2, x mais 2. X menos 2 em cima e embaixo eu posso simplificar. E aí vai ficar, em cima vai ficar 1, e embaixo vai ficar aquele x que multiplica o x mais 2. E aí, aplicando as propriedades dos limites, a gente vai fazer limite do 1 em cima, limite do x, limite do outro x e limite de 2. Então, em cima aqui, ó, limite da constante é a constante, limite de x, como o x tende a 2, eu coloco 2 aqui no lugar da 2, esse aqui também dá 2, limite dessa constância dá 2. Então, 2 mais 2, 4, vezes 2, 8, vai dar 1/8. Pessoal, talvez vocês possam ficar com um pouquinho de medo de olhar aqui e falar assim, nossa, eu tenho que pensar em pôr em evidência, e depois quadrado e não sei o quê. Essas coisas, pessoal, vocês só aprendem, né, com a prática, com a experiência. Então, vocês vão fazendo, vocês vão percebendo que a grande maioria das simplificações desse tipo de polinômio ou vai colocar em evidência, ou vai fazer diferença de quadrados, coisas assim. Então, vocês vão perceber que vai acontecendo essas coisas, então... meio que sempre o primeiro palpite de simplificação vai acabar sendo um desses. Então vamos lá, vamos fazer esses exercícios aqui, e esses aqui não precisam ser usando propriedade. Vamos fazer do jeito que a gente achar melhor. Vamos para a letra A. x² menos x mais 1, então aplica o limite e vê o que dá. Então, se eu aplicar o limite aqui, ó, 1² menos 1 mais 1, isso vai dar 1, né? 1² é 1, menos 1 é 0, mais 1 é 1. Então, o primeiro palpite que sempre for resolver é aplica o limite. Se deu certo, resolveu. Vamos letra B. Letra B a gente tem uma fração. Então, a gente já fica mais esperto. Será que vai precisar simplificar ou não? A gente aplica o limite e vê se dá um número. Se eu aplicar o 2 no lugar do x, vai dar 2 menos 3, vai dar menos 1 embaixo, então existe o limite. Não vai ser igual dividir por 0. Então, a gente vai conseguir resolver. Aplico o 2 no lugar do x, então aqui vai ficar um 2 ao cubo, embaixo vai ficar um 2, então 2 ao cubo é 8, 5 vezes 8 é 40, 40 mais 4 dá 44, embaixo aqui vai ficar menos 1, então 44 sobre menos 1 é menos 44. Agora, olha essa 3, esse exercício C, na verdade. Se eu coloco 3 aqui, 3 ao quadrado é 9, 9 menos 9 dá 0. Então, vai ficar 0 embaixo, dá indeterminação, não posso simplesmente aplicar o limite. Então, a gente tem que simplificar. Aqui, ó, a gente pode ver que eu tenho diferença de quadrados. 9 é 3 ao quadrado, né? E aqui tem x ao quadrado. Diferença de quadrados, então, x menos 3, x mais 3. E aí, ó, lá em cima tem o x menos 3 que eu posso simplificar. Então, vai ficar 1 em cima sobre x mais 3. Aplicando o limite, né, de x tendendo a 3, vai ficar 1/6. E agora, como tarefinha para vocês fazerem, eu deixo esse limite aí, ó, limite de x tendendo a 7, de 7 em cima, sobre x² menos 49. Deixem aí nos comentários, né, a resposta que vocês encontrarem ou alguma dúvida que depois eu venho aqui conversar com vocês para a gente trocar uma ideia. E é isso, pessoal, acabamos nossa aula. Parabéns para quem chegou até aqui. Nós continuaremos postando conteúdo de limites até nós terminarmos e depois, finalmente, nós entraremos no conteúdo, né, de derivadas. Então, obrigado, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e até a próxima.